Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo, dia 21 de julho, 16 horas e 51 minutos. Não é todo dia que eu consigo fazer as lives de manhã. Bate-papo 007, né? Esse é o número 7, Coruja JF. O título é Deem férias ao ódio. Precisamos de interação e precisamos de união. O que tem acontecido nesses dias, tem acontecido nesses meses, nesses 2 anos, tem me motivado a refletir sobre isso, né? Sobre esse tema. Esse tema não é propriamente um tema político, mas é político também. As pessoas estão com muito ódio, né? Talvez porque tenham perdido o contato humano e não se reconhecem mais como seres humanos. Eu fico refletindo sobre isso. As pessoas estão isoladas, pessoas estão em depressão, pessoas estão dentro de casa, as pessoas não estão mais se identificando como seres humanos, estão se identificando como perfis de rede social. Falar em rede social, eu ainda estou bloqueado na minha conta principal do Facebook, estou fazendo na segunda conta de Facebook, não na principal, mas eu estou no YouTube também. Depois, quem quiser ir no YouTube, é João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF. Vou colocar no WhatsApp, coloco no YouTube, depois eu compartilho para a minha página principal, que eu compartilhar dessa página para a principal eu consigo. Interessante que quando eu estou conversando com as pessoas no privado do WhatsApp, no Instagram, quando eu mando uma mensagem, quando eu interajo por e-mail e tudo, eu sempre fico lembrando do início disso tudo, né? Eu sempre dei uma dica para os amigos: não converse por e-mail, porque vai dar briga. Não existia nada naquela época, né? Existia o MSN, existia o ICQ, antes existia o ICR, ICQ. Tinha um e-mail, né? O e-mail foi o precursor dessa comunicação, né? E eu dizia assim, ó, não converse por e-mail, porque você conversa por e-mail, aí vem a resposta, a pessoa não entende, você vai lá e conversa, fala mais um pouco. Não é online, não é imediato, não é no mesmo momento, né? E algumas confusões aconteciam na época de comunicação por e-mail. E hoje nós estamos instantaneamente conversando por celular com vídeo, né? Eu converso olhando para a face da pessoa no vídeo. E hoje eu tenho dito, olha, é preferível você fazer um telefonema, a pessoa vê o tom da sua voz, a pessoa vê que você não é um monstro que escreve, né? Porque aquela palavra escrita ali a pessoa interpreta. A pessoa interpreta conforme o seu humor do dia, né? Fala assim, não, aquela pessoa só pode ter querido dizer aquilo. Aquela pessoa pensa assim. E aí você começa a criar um ódio na pessoa por aquele parâmetro que você já tem lá dentro de você. Você já começa a julgar. E tem gente que julga por si mesmo. Então, se a pessoa for uma pessoa odiosa, o outro também é. E às vezes o outro não está nem pensando em nada, não está nem ligando para aquela situação. Então, eu falo assim, se você vir, se você puder observar, perceber, escutar, ouvir o conteúdo, né, pela boca da pessoa, pela expressão que ela faz, pelo sorriso que ela emana, pelo sentimento que ela tá, fica muito melhor. Então as interações sociais, as interações humanas, elas se perderam nesses últimos 18 meses, né? Nós estamos indo para 24 meses de isolamento daqui a pouco, 2 anos de isolamento. Então as pessoas perderam até fisicamente o contato de abraço, de beijo, de cumprimentar, as pessoas ficam dando soquinho.
Então as pessoas perderam o contato humano, as pessoas não confiam mais no ser humano. As pessoas falam assim, que a pessoa ali está mascarada, não consigo ver o que ela está, qual a expressão que ela está, se ela está de bom humor ou bom humor ou mau humor. Não sei se ela está rindo de mim, não estou vendo a boca. Então, assim, vejo que as pessoas, inclusive, estão criando grupos de WhatsApp para brigar e dando opinião sobre coisa que não entende. E você dar opinião sobre coisa que não entende é a mesma coisa que você chegar assim para numa reunião de uma diretoria, de uma área executiva, de um determinado grupo técnico e começar a falar o que você acha sobre aquilo ali. Aqueles 8 diretores ou 12 diretores que estiverem naquele board, naquela mesa, vão dizer assim, pô, quem que convidou essa pessoa para vir aqui para falar isso? Essa aqui a pessoa está... Não, assim, não, isso é uma pessoa que tem problema. Ela está com problema, ficou muito tempo parada, muito isolada e veio aqui servir um café e começou a dar opinião. É mais ou menos o ridículo, né? É mais ou menos assim, isso é ridículo. E não escutam quem sabe. Não escutam quem sabe. Eu tenho muita admiração por a pessoa que quer aprender, que quer ter interesse em aprender, quer interesse em escutar. As pessoas que têm interesse em ensinar, em compreender que o outro não compreende. Isso é muito importante, sabe? Porque as pessoas não estão dando férias ao ódio. Elas estão, assim, numa toada que o ódio passou a ser a normalidade, né? É o novo normal. O que era incomum passou a ser normal, né? E o que não é normal passou a ser só comum. Que normal é da normalidade, é da norma, né? Da relação mais ou menos dentro de um parâmetro, assim, que a gente faz a baliza, então uma métrica, fala assim, até aqui a gente pode ir porque a gente está conversando, mas está todo mundo destemperado, parece que está todo mundo fora do seu juízo perfeito. A pessoa encontra uma pessoa na rua, fala, peraí, encontrei uma pessoa na rua, como se tivesse encontrado uma onça, um bicho, uma cobra gorda, sei lá, uma caninana. As pessoas te olham com uma admiração assim, estupefata, falam, o que a pessoa está fazendo ali? Como se você não pudesse estar ali, você tem que estar dentro de casa, dentro do WhatsApp e me ouvindo. Para de falar que quem fala aqui sou eu, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, não dá para perscrutar, não dá para auscultar e dentro da cabeça, do coração humano para saber o que a pessoa está pensando, né? Mas aí você vê que não tem interação, as pessoas estão dentro de bolhas, nessa falta de interação, e que eu faço questão de manter as minhas amizades, sejam elas quais forem, de qual época foi, se é da época da infância. Eu tenho amigos do maternal e do infantil até hoje. Eu tenho convivência com alguns deles, do primário. Eu tenho convivência com alguns do primário, do ginásio, do científico, que era a nomenclatura antiga, da faculdade de Direito, do magistério, colegas de datilografia, quando eu estudei idiomas. Eu tenho colegas de todas as atividades da OAB, do Rotary, eu tenho amigos de todas as bolhas e todos os pensamentos dentro da advocacia, do magistério, das minhas atividades empresariais, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu tenho amigos online ou pessoalmente, ou em São Paulo, no Rio, Juiz de Fora. Cultivo amizade, encontro pessoalmente quando posso, né? Evidentemente que muitos são colegas, né? Outros são profissionais, outros são amigos mesmo, outros são parentes. Mas o que mais me interessa é saber o que a outra bolha pensa. Porque se você não compreende como aquela outra bolha pensa, seria mais ou menos o seguinte: se você não compreende o que a bolha pensa, você vai achar que a bolha pensa outra coisa que não é o que ela pensa. Você vai achar que ela pensa uma outra coisa que não é. E tudo que é fora da realidade, tudo que for utopia, não presta. Você pode ter um ideal. O ideal é até o limite da realidade. Depois você dá mais um passo e a realidade ela fica aumentada.
né? A realidade tem um limite. E você pode aumentar essa realidade, aos poucos você vai conseguindo melhorar o que você tem, né? Mas se você não ausculta a bolha, a outra bolha, se você não sabe o que a bolha Jornal Nacional da Rede Globo pensa, se você não sabe o que a bolha Jornal Folha de São Paulo pensa, se você não sabe o que pensa a bolha Jornal Hora do Povo, Diário do Centro do Mundo, se você não sabe o que pensa a bolha WhatsApp, a bolha Facebook, são bolhas diferentes. Não muito diferentes, mas são. A bolha Instagram, que é mais diferente. A bolha Twitter, que é completamente diferente. Do GTR, que é outra bolha. São bolhas de redes sociais, mas existem as bolhas também do vizinho. O vizinho de porta. Você não conversou com o seu vizinho de porta pessoalmente, você não sabe o que pensa. Aquele que não participa de bolha alguma e que vive a realidade no dia a dia, que está só querendo trabalhar e ganhar o dinheiro dele, trazer e ser o provedor da sua casa, é outra bolha, é uma bolha de realidade. Então as pessoas perdem o empirismo, perdem a experiência, perdem a ciência, perdem tudo. É a mesma coisa que eu estava querendo comparar. Você nunca entrou numa favela, nunca entrou dentro de um presídio, você não sabe a realidade. É mais ou menos o que está acontecendo. Você imagina o que seja, mas você não esteve lá dentro, não esteve lá dentro. Quem não esteve dentro de uma prisão, dentro de um presídio, eu, na qualidade de advogado, que eu nunca fiz parte dos criminalistas, adoro, estudo muito, mas não faço a área criminal, mas eu já estive dentro de vários presídios, várias penitenciárias, porque eu fui secretário da OAB, então eu tive como entrar em alguns presídios, algumas penitenciárias, participei de comissão de direitos humanos. Então, se você consegue ter contato humano, interação humana com todo tipo de indivíduo, seja ele engenheiro, seja ele analfabeto, seja ele presidiário, seja ele de uma comunidade, que hoje se diz comunidade da favela mesmo, ou de um lugar desprovido de recursos, se você consegue ter interação com todos os tipos de indivíduos, do letrado, do iletrado, do gênio que só tem o primário, daquele incauto que tem pós-doutorado, mas não entende nada de nada, ele tem diploma, não tem experiência, não consegue trabalhar, não consegue pôr a mão na massa. Se você não tem contato com mecânico, com pintor, com um funcionário mais humilde, com um jardineiro, com aquele que sabe plantar e colher, se você não tiver contato com todo mundo, você não sabe em que mundo você está vivendo. Então as pessoas estão se afastando, estão perdendo a interação entre elas, que era uma coisa comum de ocorrer. A minha infância foi recheada de... Eu agradeço todos os meus ancestrais por isso, porque essa tradição que foi passada, com simplicidade, tratar com todos mesmo. É importante que você trate com todas as pessoas, que você consiga entender o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, o que elas entendem como felicidade, qual é o sonho, realizações, trabalho, sucesso, prosperidade, de festas, de churrasco, o que for, que seja, qualquer coisa. Até nada, até chegar lá no bar, tomar uma cerveja, conversar com alguém que você nunca viu, isso fez parte da minha vida. Conversar com gente que está no ponto de ônibus, virar amigo da pessoa. Você vai ficar amigo de uma pessoa porque você encontrou no aeroporto, conversou 2 horas, porque o avião atrasou tanto que você ficou amigo de uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Já aconteceu comigo, hoje eu tenho amigos assim. Um camarada que vendia discos, que vendia livros para mim, e que eu fiquei amigo dele, porque é meu livreiro, meu vendedor de discos de vinil, que eu sou colecionador de discos de vinil e sou colecionador de livros. Então você ter essas interações faz com que as pessoas tenham união por pontos comuns, por interseções, e não fica aquela torcida, né, para A ou para B. Fica simplesmente a torcida para A e para B juntos, né? É o Fla-Flu. Vão torcer para que o Maracanã tenha Fla-Flu. Se você acabar com o Fla, você só vai ter o Flu, perdeu a graça. Se tiver só o Flu, vai perder o Fla, perdeu a graça, perdeu o Fla-Flu. É um casamento, é um casamento, é um casamento. O Fla-Flu é um casamento. Aqueles 45 minutos, mais 45 minutos, é um casamento, é uma união que faz ali. É uma disputa, mas nós temos que entender que o outro não é inimigo nem adversário. Ele é um competidor.
Você pode entender que aquilo ali faz parte da brincadeira do moleque, de criança, que ia lá para o campo de futebol e se discutiam e até usam algumas palavras muito fortes até, que ofendem, mas depois abraça, sai abraçado e vai brincar de carrinho de rolimã, vai brincar de bicicleta. Vai fazer uma corrida de bicicleta para fazer outra disputa. As pessoas perderam essa interação, perderam essa jovialidade, ficaram, impressionante dizer isso, mas tem gente que está como um adolescente de 40, 50 anos e com a senilidade, está com sinais de senilidade como se tivesse 130 anos, 120 anos. Então está um adolescente senil. E tem gente entrando em depressão e achando que o outro é inimigo. Eu tenho amigos de todas as variações, de todas as variáveis, todos os variados, com todos os pensamentos variados, e de variáveis políticas, religiosas, de entendimentos, e eu nunca deixei de respeitar, mas também nunca deixei de dar minha opinião, né? E eu consigo, dentro de religião, dentro de política, dentro da profissão, dentro da amizade, dentro dos grupos de Facebook que eu criei, inúmeros, dentro de grupos de WhatsApp que eu criei alguns, dentro do Signal, do Telegram, e onde eu estiver, eu quero conversar com as pessoas, porque elas que são o foco da minha vida. Eu sou o foco de muitas pessoas. As pessoas precisam conversar comigo, eu preciso conversar com as pessoas. Isso acontece com todos vocês que estão me ouvindo agora. Essa falta de interação causa depressão. Tem depressão que está causando até suicídio. Isso é muito ruim. Isso tira a união. E quando acaba a união, quando começa a desagregação, a deterioração, vamos depreciar tudo que foi vivido. Todo o seu nome, toda a sua vida é jogada no lixo. Fica parecendo que é um adolescente de 40, 50 anos, que hoje eu consigo identificar adolescentes de 40, 50 anos, teimosos, debochados, com sinais de senilidade de um homem de 130 anos, que já está debilitado mentalmente. Então, quer dizer, você não chega na maturidade e já fica gagá. É isso. Está todo mundo maluco, né? Aquela coisa que a adolescência para mim durou até os 15, 16 anos. Eu não suportei. Eu só queria conviver com pessoas mais velhas, porque eu não tinha paciência. Olha que eu tenho muito, hein? Não tinha paciência para viver com adolescente, não. E hoje a pessoa está com adolescência chegando aos 30, 35, 40 anos de idade e com sinais de senilidade. Então, quer dizer, onde é que está a maturidade, que é aquela fase que a gente pratica tudo aquilo que presta na vida, né? Seu provedor, seu trabalhador, seu pai, se a mãe, seu tio, seu avô, aquela fase da maturidade. Onde é que está? Onde foi parar a maturidade do ser humano? Ser adolescente senil é uma coisa assim que a gente poderia dizer, tá drogado, tá bêbado, tá alcoolizado, o que está acontecendo com a humanidade, né? E eu estou pelo empirismo aqui, eu não estou fazendo nenhum tipo de trabalho científico. Isso são impressões que eu tenho, de papos que eu tenho com as pessoas, com observação que eu sempre gosto de fazer. E a solução é o seguinte, tem que ter interação, tem que ter união, dar férias ao ódio, falar assim, peraí, eu vou experimentar aqui, conversar com aquela pessoa lá que eu não conheço e que eu julgo. Isso é dar férias ao ódio, né? Tem gente que já enxerga você como um inimigo só porque você pensa diferente. E de repente aquilo que o outro pensa diferente é que é a solução do seu problema. Mas se você não escutar, você nunca vai saber, né? Ah, esse livro aqui eu não leio. De repente você vai ler aquele livro e fala assim, pô, sempre falar que esse livro aqui, esse autor é uma coisa horrorosa, agora eu estou vendo que quem falou que ele é uma coisa horrorosa talvez nunca tenha lido. Ou então não entendeu que esse livro é maravilhoso, o autor é maravilhoso, e quem fala mal do livro tem preconceito. Como é que eu vou saber se eu não ler o livro? Se eu não ler o livro, eu não vou saber quem é o autor, o que ele pensa. Então eu leio
Eu leio todos os tipos de livros, eu já li todos os livros para cá, para lá, para cá e para lá, e falo assim, pô, o camarada tinha uma boa intenção ali, mas falou bobagem. Aquele camarada ali achavam que estavam falando bobagem, mas ele deu todas as soluções. Então, assim, as pessoas elas não têm a humildade de ser simples, não têm humildade de serem. As pessoas estão sem humildade e aí fica sem luz, fica só nessa treva, nessa briga. E isso não traz prosperidade, não traz saúde mental, não traz saúde espiritual. A pessoa tinha que cultivar um pouco de inteligência emocional, um pouco de inteligência espiritual, que eu acho que é mais elevada ainda. As pessoas estão as pessoas estão abandonando a inteligência emocional, ou as pessoas não estão querendo alcançar uma inteligência espiritual. Imagine se eu não tivesse inteligência espiritual, inteligência emocional, se eu não tivesse não fosse um pouco comedido nas palavras e tentando entender o que eu quero. Você não faz um acordo. Você não faz um acordo na justiça, numa audiência de conciliação. Em todas as áreas, não só na área profissional, em todas as áreas, todos os setores que a gente lida na vida. Se nós não tivermos um pouco de inteligência emocional, se nós não tivermos um pouco de inteligência espiritual, você não consegue fazer a sua vida ser uma vida feliz, né? Agora, no intervalo da sua vida, você ser feliz ou infeliz? Nos intervalos da sua vida, quando você vai tomar um banho, quando você vai almoçar, ou quando você vai trabalhar, ou quando você vai ser voluntário num serviço. Você é aquela pessoa que reclama de tudo e não está participando com a mão na massa? Você é aquela pessoa que tem opinião sobre tudo, mas não faz nada? Tem que começar a se indagar. Por que eu estou aqui tão infeliz? Por que eu estou esbravejando? Por que eu acho que o outro está fazendo aquilo? Eu não vejo qual a dificuldade que o outro tem, que ele está tentando superar. Será que eu não consigo compreender que o outro está no seu limite? Será que ele não está entendendo que a pessoa está se dedicando ali a um parente, ao invés de estar se dedicando ao que gosta? Está sacrificando, né? A palavra sacrifício é uma palavra de mérito, né? Para quem tem mérito, é um sacro ofício. Você está dando prioridade a um ofício que é sagrado. Então, essas situações todas que nós estamos vivendo hoje, em 2021, em 2020, desde o final de 2019, que nós estávamos começando a viver esse problema que foi ocasionado pelas atitudes em relação à pandemia, eu acho que contribui. Mas a questão já vinha de algum tempo, antes da pandemia, pré-pandemia, e que se agravou. Quer dizer, as pessoas nas redes sociais, elas acham que tem todo direito, todos os direitos e nenhum dever, né? De gentileza, de inteligência, de diplomacia, de humanidade, né? Eu posso dizer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, só a minha opinião é que vai valer, a do outro não. Então não escutam, não debatem. E muita gente que nunca pôs a mão na massa tem opinião precisa sobre muitas coisas. E o outro que tem muito a falar, ele começa a falar e ele não é ouvido, porque quem tem opinião às vezes não consegue entender o que está sendo falado e que é o certo, que é o correto, que é o que vai funcionar. Então nós temos que dar férias ao ódio, porque isso está acontecendo dentro de condomínios, dentro de associações, dentro de bairros. Isso está ocorrendo dentro de escolas, dentro de locais de serviço, mesmo em home office. Então é uma loucura. E nas redes sociais todas, em grupos, né? E aí as pessoas foram se agrupando. Esses grupos só têm um tipo de pensamento. Ou então você faz um grupo e fala assim, aqui não pode falar nem de política, nem de religião, nem de futebol. E aí fica aquele grupo morno que ninguém fala nada. Aqui nós só podemos falar sobre isso. Aí não dá briga. E tem aquele grupo que é bolha e que só consegue enxergar daquele jeito. Não consegue enxergar de outro. Então esse grupo passa a ver o outro grupo lá, que ele não está lá dentro, não está infiltrado lá dentro para saber o que está acontecendo.
ele passa a achar que aquilo ali é uma nação inimiga que nós temos que guerrear. E quem faz parte daquilo lá é meu inimigo. Soldado que está naquele grupo é meu inimigo. Então eu tenho que guerrear, eu tenho que matar. Eu vou ter que matar. Eu vou ter que matar a amizade. Vou ter que matar o relacionamento. Não vou ter interação. Eu vou pela desunião. Então não tem interação, tem a desunião. Ah, aquela pessoa lá pensa assim. Como você sabe o que ela pensa? Se você não está lá dentro para saber. E se você não teve paciência para perguntar. Como é que você sabe? Você que sabe. Por que você sabe? Qual é o limite? Qual é o seu universo? Né? Qual é o limite do seu universo mental ou de compreensão? Você trabalhou com muitas coisas na sua vida, ou você só trabalhou com um determinado tipo de coisa, você leu muito, mas você leu vários livros que um pensa diferente do outro para comparar? Orar e vigiar, estudar e comparar, né? É isso que faz a diferença. Você leu aquele livro e leu o outro. Você não leu só esses tipos de livros, você leu esses livros também. Ah, você leu outros também que discordam desses dois. Você fez isso. O seu universo aumentou de compreensão, inclusive sobre os limites de cada um que escreveu sobre o que. E a gente sabe muito bem que leitura não é bem o forte do brasileiro. Então, assim, fica mais difícil ainda, né? As pessoas sabem tudo, opinam sobre tudo, acham que a informação que vem já é a solução final, porque não analisam, compram a informação como vem. Como a informação vem? Falada por quem? Quem é aquela pessoa? Ela é paga por quem para falar o quê? Qual o interesse dela? É uma pessoa desinteressada e quer só falar a verdade dentro daquilo que é o real, sem nenhuma venda de fantasia e utopia. As pessoas param para fazer isso, analisar, filosofar, observar, comparar, fazem isso. Você para ver o outro e falar assim, não, ele está em dificuldade, por isso que ele está fazendo aquilo ali. Você tem essa consciência que o outro está assim porque ele está numa dificuldade? Ou você já julga ele, coloca ele lá dentro e fala assim, eu tenho ódio daquela pessoa porque ela segue aquele outro. Às vezes o que está seguindo e o que está sendo seguido não tem nada de ruim. É que não está havendo uma compreensão. Então nós temos que dar folga, temos que dar férias ao ódio. Falar assim, você vai fazer muito bem, sabe por quê? O coração vai ficar leve, livre e solto, vai ficar assim, sem peso. O coração vai ficar feliz. Fala assim, pô, estou me sentindo igual quando era criança. Estou me sentindo bem. Estou me sentindo amparado, porque meu coração está leve, estou flutuando, estou achando tudo muito bonito. Nossa, eu estou respirando com facilidade, eu estava sem respirar. Eu não estava respirando mais, eu estava só assim, bufando. Dê férias ao ódio que vai voltar ao normal. Voltar ao normal. Vai voltar à era que não tinha internet. Tem uma pessoa que vive dentro da internet, vive fora da internet e tem sempre o mesmo comportamento, dependendo do comportamento, o resultado que vai ser produzido vai ser o mesmo. Né? E se você tiver um comportamento adequado em todos os lugares, os resultados serão muito melhores, evidentemente. Basta que a pessoa pare e fale assim, quero mais interação, quero mais união, e eu vou dar férias ao ódio. Até que você faça o seguinte. Faça o seguinte raciocínio que eu sempre fiz. Quem dá férias ao ódio começa a entrar na vibração da luz do amor. Dá um exercício. Quando aqueles 111 do Carandiru foram assassinados, foram mortos, metralhados, quando eles foram mortos, quando houve aquela invasão do Carandiru, quando eu vi aqueles corpos todos no chão, eu disse assim para mim mesmo, assistindo aquilo. Eu estava mudando para São Paulo, foi no ano de 1992. Eu já tinha mudado para São Paulo. Quando eu vi aqueles corpos, 111 corpos, todos os jornais, todas as revistas, aqueles corpos todos no chão, eu falei assim, todos aqueles ali foram crianças, todos tiveram pai e mãe, todos foram bebezinhos. É assim que se deveria enxergar o outro. Todos já foram bebezinhos, já foram amados, já foram queridos, e por algum motivo ou outro,
ele talvez tenha tido aquele final por causa das atitudes que eles tiveram por algum motivo. Não justifique nada do que eles fizeram. Justificar, não, ele fez isso por causa de não. Veja a vida de cada um. Veja por que a pessoa chegou naquele fim. Um fim trágico. E em grupo. Né? Uma chacina. Por quê? É só lembrar assim, gente, aquelas pessoas ali, eles foram bebezinhos, ficaram na barriga de uma mãe, nasceram, choraram, mamaram, começaram a andar, depois eles foram para a escolinha maternal, ou não foram bem criados, ou foram maltratados. Então é isso que o ódio provoca. O ódio pode provocar tudo isso. Então, veja o outro como uma criança. Fala assim, olha, como você era criança, o que você gostava de fazer? Aí você começa a ver ele com um bebezinho, eu chorava, falava a palavra errada. Eu chamava manteiga de paqueca. Eu chamava capacete de caçapete. Histórias. Conte a história para o seu amigo. Ele vai gostar de você. Abraço do Coruja, JF. Até a próxima.